Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol e o assunto agora é trânsito. A política de readequação da velocidade em Fortaleza tem sido importante para salvar vidas e evitar lesões graves no trânsito. Além disso, a AMC está ampliando e modernizando a rede semafórica e conseguindo reduzir mortes nas vias da capital cearense. Uma das vias que recebeu mudança na velocidade máxima foi a Avenida Francisco Sá. Desde então, os motoristas não podem ultrapassar os 50 quilômetros. Quem precisa transitar pela avenida de carro ou a pé já notou muitas mudanças. Teve menos acidente, mas em compensação tá tendo mais engarrafamento, né? Tá bom, 50 tá bom. É porque tá muito acidentada a cidade, né? Muito problema de morte no trânsito, né? Aqui, devido muito carro, não tem como a gente atingir esses 60 não. Agora com 50, aí, às vezes a gente até esquece, aí passa um pouquinho da velocidade. Antes era praticamente impossível atravessar a avenida sem correr riscos. Agora, ficou menos perigoso dividir espaço com os carros. Tá bem melhor, né? Diminuiu as batidas, agora tem mais não, é difícil ter, tem câmera nos coisas. Agora tem um câmera ali também, ó, no sinal, aí os pessoal anda mais devagarzinho, anda mais na limpeza. Estão respeitando mais, né? Melhorou muito, né, em termos de... Porque a gente que tem dificuldade de se locomover, né, para atravessar, eles até param, diminui mais ainda, ficou muito bom. Mudanças que aconteceram graças à readequação da velocidade máxima para tráfego em pontos críticos da capital, que tem sido apontada como um dos motivos para a redução da mortalidade por acidentes nas ruas e avenidas de Fortaleza. Fortaleza, por estar nessa vanguarda da fiscalização das ações de infraestrutura, das ações educativas em prol da segurança viária, ela pega essas melhores práticas mundiais e ela traz para dentro da cidade para que a gente tenha e a gente mantenha essa grande quantidade de redução de acidentes nesses últimos anos. Que nós já chegamos nesse ano, 2019, um ano antes da recomendação da ONU, a mais de 50% de redução das mortes. E isso é algo que é muito importante para a cidade, porque além de poupar essas vidas que são muito preciosas, você traz uma economia para a cidade, você traz uma melhoria do bem-estar, da qualidade de vida da população com essas infraestruturas que dão segurança e que trazem as pessoas para a rua. E isso também contribui até com a segurança pública. Assim como a Avenida Francisco Sá, outras vias também passaram pela readequação. É o caso da Frei Cirilo, na Messejana, e Alberto Magno, no Montese. Bairros onde o número de acidentes de trânsito já sofreu redução. É um resultado de uma gama de ações. Na verdade, como o acidente é muito causal, então você também tem várias ações que acabam se entrelaçando. É infraestrutura, é educação, é fiscalização. Então, são todas as ações que convergem para que você tenha um comportamento cada vez mais seguro. O usuário ele começa a ver uma via mais segura. Ele começa a ver um cuidado a mais com a segurança dele próprio. Então isso estimula ele a ter um cuidado principal. Lembrando que a maior parte dos acidentes ela está relacionada ao comportamento humano. E esse é o grande desafio dos órgãos de trânsito, da população em geral. Porque a responsabilidade pela segurança viária, ela não é só dos órgãos de controle, dos órgãos de combate à acidentalidade. Ela é de cada indivíduo. Cada indivíduo ele é responsável pela sua segurança e pela segurança dos demais usuários. E para conversar um pouco mais sobre essa readequação de velocidade nas principais avenidas de Fortaleza, nós estamos recebendo aqui no estúdio a Juliana Coelho, que é gerente da Central de Monitoramento de Tráfego da AMC. Ô Juliana, essa readequação na velocidade começou, se não me engano, foi pela Francisco Sá? Leste-Oeste, né? Foi a primeira. Na medida que os resultados vêm aparecendo, vocês têm buscado ampliar para outras vias da cidade, né? Isso, bom dia, Rogério. Essa iniciativa começou em Fortaleza no ano de 2018,
A primeira via a passar por ela, como você disse, foi a Avenida Leste-Oeste. Isso não é uma ideia que surgiu assim da cabeça do órgão de trânsito de Fortaleza. É importante dizer que o próprio Código de Trânsito já estabelece a classificação das vias entre via local, coletor e arterial. E para essas vias existe um limite de velocidade máxima em que os veículos devem trafegar. E aí o próprio Código de Trânsito ele já permite também que o órgão de trânsito ele faça essa regulamentação da velocidade de acordo com as características das vias da cidade, né? E aí o órgão de trânsito, aqui a AMC, ela pode aumentar ou diminuir esse limite de velocidade a partir dessa classificação das vias. E aí a gente tem, com a Lei de Uso e Ocupação do Solo, a classificação de cada via de Fortaleza de acordo com o uso do comércio ou residência que tem ali, que a gente chama lindeiro à via, ali nas proximidades da via. Se é uma via muito comercial ou se tem poucas residências, ela é uma via arterial, coletor e daí vai. E aí nós podemos, a partir dessa permissão do Código de Trânsito, trabalhar com essas características da via, dando mais segurança para as pessoas e trabalhando também com essa moderação da velocidade. Na maior parte da cidade, né, nas avenidas principais, o limite de velocidade está em 60, né? E aí vocês começaram, em algumas vias específicas, fazer essa redução de 10 quilômetros, passando para 50. É uma mudança representativa no sentido de reduzir mesmo a quantidade de acidentes? Isso. Existe desde 2016 uma recomendação da Organização Mundial da Saúde de se reduzir essa velocidade em vias que têm essa característica, né? Muitas pessoas caminhando na calçada atrelada a um grande fluxo de veículos, né? E a partir dessa primeira implementação em 2018 na Avenida Leste-Oeste, nós constatamos aí, com apenas 6 meses de implantação dessa readequação, que nós reduzimos o número de atropelamentos em até 64%. Então, é um número altamente significante, deixou claro para a gente que a gente tinha que expandir, sim, essa ação para as outras regiões da cidade. E atrelado a isso, a essa redução da velocidade na Avenida Leste-Oeste, nós também temos o impacto de várias outras ações de mobilidade que estão sendo implantadas na cidade, né? E os números são bastante claros, né? Em 2019, a gente registrou 197 pessoas que ainda perderam a vida no trânsito. É um número bastante alto, mas se a gente comparar com os anos anteriores, a gente já conseguiu reduzir em mais de 50% o número de vítimas, né? Ainda é um número alto, muito trabalho ainda precisa ser feito, mas são com essas ações atreladas à readequação de velocidade que a gente tem conseguido chegar a cada ano a números menores de pessoas que estão perdendo a vida. Para a gente dar uma pontuada, então, por exemplo, começou pela Avenida Leste-Oeste, tivemos já o caso aí da Avenida Francisco Sá, agora mais recente aí a Gomes de Matos e, se não me engano, a Frei Cirilo também? Isso, Frei Cirilo. São essas 4 hoje que tiveram, vamos dizer, essa redução. Na verdade, teve também Augusto dos Anjos, Osório de Paiva, ali na região do centro teve a Avenida Duque de Caxias, no final do ano passado, que veio junto com o trinário do centro, né? Que a gente fez uma série de readequações e também a velocidade na Duque de Caxias. Então, ao todo, em Fortaleza, hoje, são mais de 30 quilômetros de vias que tem essa velocidade a 50 km por hora. Além dessa questão das avenidas aí com a redução para 50, ainda existem alguns pontos da cidade, eu já tive a oportunidade de passar em algumas avenidas, em que a questão da presença de escolas também há uma redução para 40 quilômetros, né? Isso. Tem algumas regiões que são bem mais densas de pessoas caminhando nas calçadas. Também a gente leva em consideração a idade das pessoas que estão realizando essa travessia, né? Como você comentou, tem zonas que a gente chama de zonas 30, são as áreas de trânsito calmo. E nessa região, por ter essa maior concentração de pessoas querendo atravessar, muitas vezes crianças sozinhas que vão para as escolas, proximidade, né? De escolas também, proximidade, né? De escolas, de posto de saúde, a gente acaba readequando a velocidade para 30 km por hora, que é realmente ali para dar uma moderada, uma segurada nessa velocidade dos veículos, porque a velocidade, como a gente comentou, é o principal fator de risco que tem ocasionado acidentes e muito graves aqui em Fortaleza, porque a gente relaciona a gravidade desses acidentes com o excesso de velocidade. Muitas vezes a gravidade dessas lesões, ela leva à vítima fatal, né?
se a gente for pensar, um veículo a 60 km por hora, com a massa média de 1 tonelada, contra ali um pedestre com a massa de 60 quilos, assim, então é totalmente desproporcional. Então, se existe um fator de risco, que é esse excesso de velocidade, ocasionando ali, tornando insegura a travessia e a caminhada das pessoas, então a gente precisa moderar para que o trânsito ele se torne mais seguro, porque o trânsito não é feito somente dos veículos e motocicletas que precisam desenvolver uma velocidade maior, né? Os pedestres, por sua vez, eles precisam também ter segurança para fazer sua caminhada ali e fazer sua travessia. Importante ressaltar, né, Juliana, que quando vai ser feito uma implantação dessa, uma readequação de velocidade, há todo um trabalho de preparação, de informação aos motoristas e também um reforço na questão da sinalização até que o motorista se adeque à nova velocidade ali implementada naquela via, né? Isso, Rogério. Esses estudos, eles são feitos com várias visitas em campo pelos engenheiros da prefeitura. A gente levanta ali quais são as características mais importantes daquela região, conversa com os moradores e, além disso, a gente também se baseia no banco de dados de acidente de trânsito do CIAT, que a prefeitura tem há quase 20 anos esse banco de dados, que ele permite a gente consultar qual é o tipo de acidente que está ocorrendo naquela via, se são mais colisões, se são mais atropelamentos, quais são os horários que estão acontecendo esses acidentes. Então, através desse banco de dados, a gente consegue aí trabalhar num ranking de vias, aquelas que se apresentam mais críticas de acidentes, e daí a gente consegue nortear os nossos estudos, né? E a partir daí a gente faz uma ampla divulgação com a imprensa, ela tem sido nossa parceira na divulgação dessas mudanças que a cidade de Fortaleza tem passado, e aí o reforço na sinalização é extremamente importante, né? A gente precisa deixar claro para os condutores e para os pedestres que passam por aquela via que sofreu a modificação de qual é aquele novo limite de velocidade. E um fato importante, Rogério, é que quando a gente altera a velocidade dessas vias, a gente ainda deixa um período de 6 meses no período educativo, que a gente chama. A gente não emite nenhuma autuação para que aquelas pessoas elas se acostumem durante esses 6 meses a obedecer aquele limite de velocidade. E a gente tem observado que mesmo nesses períodos de educativo, que a gente chama, as pessoas já têm obedecido, sim, o limite de 50 km por hora naquelas vias que já receberam essa alteração. Ok, Juliana, nós vamos aqui a um intervalo, daqui a pouquinho eu continuo conversando aqui sobre essa readequação do limite de velocidade. Vamos falar também daqui a pouquinho sobre a modernização dos semáforos aqui da capital. Eu volto já já. Estamos de volta aqui com notícias de Fortaleza, aqui pela TV Terra do Sol. Olha, em Fortaleza, 8 vias operam com 50 km por hora, né, como o limite de velocidade. Além das avenidas Leste, Oeste e Osório de Paiva, estão sinalizadas com esse limite as seguintes vias, né, a Augusto dos Anjos, a Francisco Sá, Duque de Caxias, a Coronel Carvalho e a Avenida Frei Cirilo. A velocidade excessiva ou inapropriada contribui para 1 em cada 3 mortes por acidentes de trânsito em todo o mundo. Aqui em Fortaleza, ainda é a infração mais cometida pelos motoristas e motociclistas cearenses, liderando o primeiro lugar no ranking. A gente volta a conversar aqui com a Juliana Coelho, que é gerente da Central de Monitoramento de Tráfego da MC. Ô Juliana, você acompanha isso bem de perto, porque exatamente através da Central de Vídeo Monitoramento da MC, é possível realmente constatar, às vezes, os abusos de velocidade são cometidos pelos motoristas, o que acaba ocasionando a ocorrência de algum acidente. A questão da redução, uma boa sinalização e também a readequação da velocidade, hoje, vamos dizer, é a melhor política a ser empregada diante dessa situação, né? Com certeza, Rogério. A gente tem presenciado bastante, né, o sistema de monitoramento por câmeras da AMC já funciona há quase 20 anos, né? Agora em setembro a gente completa 20 anos. Então, permite que a gente tenha uma visão mais ampla da cidade e consiga, infelizmente, detectar essas infrações que acontecem. As pessoas acabam, na maioria das vezes, tendo que compensar com excesso de velocidade aquele atraso que elas têm por algum compromisso, né? Eu costumo assimilar isso, assim, quando a gente vai viajar de avião, a gente acaba saindo 1 hora ou 2 horas de antecedência para não perder o check-in nem o embarque, né? E por que nossos deslocamentos diários a gente não consegue
consegue se programar também, porque já se tornou rotineiro, né? Então as pessoas se acostumam a sair de casa já atrasadas, né, para o seu compromisso e acabam descontando isso, excedendo o limite de velocidade, o que é um fator altamente preocupante, porque isso tem deixado, além de muitas pessoas mortas, muitas pessoas sequeladas, né? O número de vítimas fatais é muito alarmante na cidade de Fortaleza e também nos grandes centros urbanos do país. Então, com essas medidas de moderação da velocidade atrelada a várias outras políticas que têm sido adotadas na cidade, elas têm mostrado realmente que a gente está no caminho certo para reduzir essa quantidade de pessoas feridas e fatais no trânsito da cidade. E esse controle de velocidade também tem um outro aspecto, que é o fato de que hoje as principais vias estão adequadas não só para o tráfego do veículo de passeio, mas também com aquele espaço destinado ali para o transporte público, né? No caso os ônibus, os táxis e o espaço destinado às ciclovias, né? As ciclofaixas destinadas para o ciclista, ou seja, cabe ainda mais a responsabilidade do motorista em manter uma velocidade adequada para evitar um conflito em relação a esses vários modais de transporte, né? Isso. O próprio Código de Trânsito ele já estabelece isso, né? Aqueles veículos de maior porte, eles têm que preservar a vida daqueles mais vulneráveis que a gente chama, que são os pedestres e os ciclistas, né? Porque ao desenvolver uma velocidade alta, a gente não consegue frear antecipadamente ou reagir de forma rápida a um pedestre que esteja iniciando sua travessia. Aquele condutor que está trafegando a 60 ou mais km por hora, ele perde essa visão lateral dele. Então, ele não consegue identificar com tanta clareza quando o pedestre está na calçada e vai iniciar seu momento de travessia. Então, as medidas que vêm sendo adotadas em Fortaleza de incentivo, né, as pessoas a migrarem do transporte veicular, tanto para o transporte público ou de bicicletas, e a gente está trabalhando na base do problema, que o órgão público ele oferecer às pessoas essa possibilidade de migração, através da oferta de infraestrutura adequada, como você comentou, das ciclofaixas, que a gente tem ampliado o número delas na cidade, assim como outras melhorias também para o transporte público. Então, a gente tem percebido que muitas pessoas, em alguns momentos do dia, têm preferido deixar seu carro em casa para chegar no seu destino de forma mais rápida, ou utilizando o transporte público, né, se utilizando da velocidade que eles têm conseguido desenvolver nas faixas exclusivas, ou também fazendo os menores deslocamentos, utilizando aí a infraestrutura cicloviária que tem na cidade. No caso, a gente já falou aí de algumas avenidas que já tiveram essa readequação, essa redução no limite de velocidade para 50 km. Como é que está o planejamento? Há outras avenidas em vista para também sofrerem essa redução no limite de velocidade? Com certeza. Através desses dados tão positivos que a gente tem conquistado com essa readequação de velocidade desde 2018 na cidade, nós temos uma grande programação para até o final do ano, e essa é uma ação que deve ser continuada, né? Visto esses resultados que a gente tem conseguido. Essa semana, a Avenida Alberto Magno e a Gomes de Matos são as próximas vias a receber essa readequação. São as duas principais vias do bairro do Montes. O bairro está passando todo por uma requalificação da infraestrutura, né, voltado para a segurança viária, a segurança das pessoas, e essas vias, até o final da semana, elas estarão readequadas, né? E aí, a sinalização já começou a ser colocada, né, lá? Já começou e será finalizada ainda essa semana. E aí é bom reforçar também que depois de implementada a sinalização, nós também passaremos pelo período educativo de 6 meses. E aí a expectativa da gente até o final do ano é que a gente está agindo por bairros, né? Os próximos bairros vai ser o bairro da Parquelândia, depois José Walter, e assim a gente vai identificando através das vistorias que são feitas em campo, aquelas vias que precisam passar por essa readequação. É bom deixar claro que não são todas as vias da cidade que precisam dessa readequação, porque tem vias que não tem comércios, não tem muito serviço, não tem pessoas realizando a travessia, então você pode deixar o veículo desenvolver ali a velocidade limite de 60 km por hora. Mas naquelas vias em que há uma grande concentração de pessoas, principalmente, de ciclistas, de pessoas descendo do ônibus, tentando atravessar, você precisa dar uma moderada na velocidade, e são nessas vias que a gente está identificando e implementando essa readequação de velocidade. Ok, Juliana, eu vou pedir um novo intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta e eu vou abordar aqui a questão da modernização dos semáforos aqui em Fortaleza. Eu volto já. Estamos de volta com notícias de Fortaleza aqui pela TV Terra do Sol.
Olha, é indispensável para garantir a segurança de condutores e pedestres, contribuindo para a redução de acidentes. A rede semafórica vem crescendo significativamente em Fortaleza. Exemplo disso é que no final de 2012, um total de 609 semáforos controlava o tráfego nos cruzamentos da cidade. Hoje já são 1.013 equipamentos, o que mostra uma ampliação de 66,3%. A gente volta a conversar aqui com a Juliana Coelho, que é gerente da Central de Monitoramento de Tráfego da AMC. Ô Juliana, esse crescimento dos semáforos leva em conta também o aumento, né, da malha de Fortaleza, da malha viária, né? Muita abertura de ruas, de avenidas e a necessidade da implantação de novos sinais de trânsito, né? Sinais luminosos. A gente tem expandido essa rede de semáforos aí, acompanhando esse crescimento da cidade, que tem crescido bastante para o lado sul, né? Região ali das regionais 5 e 6, Siqueira, Messejana. Então a gente tem crescido nessa parte de semáforos, mais indo para essa região sul da cidade, né? Então a gente tem, além disso, implementado novas formas de controle desse semáforo, que possibilita a gente ter uma identificação de falhas bem mais rápida. A gente pode identificar quaisquer problemas que ocorram nesses equipamentos e resolver de forma mais rápida também. E tudo isso é apoiado pela nossa central de câmeras de monitoramento que nós temos, que tem o objetivo da fluidez e da segurança viária. Então, nós temos engenheiros de tráfego de plantão na nossa central, monitorando todos esses semáforos da cidade, que permite identificar essas falhas, e também nós podemos agir no caso de algum congestionamento. A gente pode atuar ali em tempo real, ou enviando uma pessoa em campo para corrigir o problema, ou identificando através dos agentes também, ou dos telefones que a população entre em contato com a gente. E, Juliana, o que é que tem mudado, vamos dizer, em relação a essa questão da tecnologia dos semáforos? A gente sabe, tem conversado sempre nos horários da manhã, aqui com a participação do André Luiz aqui, quando a gente mostra a situação do trânsito nas principais ruas e avenidas da capital. A questão do semáforo mais moderno hoje, ele permite não só essa questão da operação, né, por parte da central de vídeo monitoramento, mas até dele ter uma garantia maior, por exemplo, numa falta de energia elétrica, num momento de chuva intensa, daquele desligamento automático que normalmente acontece, né? Isso, a gente tem investido em algumas tecnologias que vão melhorar o funcionamento desses equipamentos. Como eles, né, o no-break que a gente cita, né, que nós estamos implantando desde 2017 aqui na cidade. Quase 80% dos semáforos já tem essa tecnologia, e é muito comum aqui em Fortaleza o apagão de energia elétrica, ou por completo, né? Em 2015 a gente presenciava isso com mais frequência, agora diminuiu um pouco, mas em alguns locais da cidade a gente tem com bastante frequência o surto de tensão, que acaba danificando esse equipamento. E o no-break, ele dá uma proteção ao semáforo, ele garante uma autonomia de funcionamento de até 3 horas desse local. Então, a cidade fica por completo apagada, é um exemplo que eu costumo dar, mas os semáforos continuam funcionando. Então, isso voltado para a segurança das pessoas é extremamente importante que a gente consiga ampliar esse no-break em todos os semáforos da cidade, né? Você não consegue ter braço suficiente, agente suficiente para estar presente nesses 1.013 cruzamentos que possuem semáforo na cidade. Então, esse equipamento ele dá uma segurança e uma sobrevida ao funcionamento do semáforo. Atrelado a isso, a gente tem implementado outras tecnologias, né? Por muito tempo, os órgãos de trânsito do Brasil, eles priorizavam a fluidez viária, né? Garantir para que os veículos eles conseguissem desenvolver uma velocidade maior. Mas de uns tempos para cá, presenciando a quantidade de acidentes que o país tem passado, a gente tem mudado um pouco essa política, né? Nós estamos implementando o tempo exclusivo para pedestre na maioria dos semáforos de Fortaleza, que eles são dotados de uma botoeira, né? Na maioria das vezes sonora, que tem aquela escrita em braille e facilita a travessia dos deficientes visuais. Além disso, nós temos implementado também um sistema em tempo real mais moderno, que permite tanto a identificação de falhas quanto a resolução de problemas de forma mais rápida, né? A gente coloca laços detectores ou no pavimento ou os laços virtuais que a gente chama, que não precisa você fazer uma obra física ali, que ele permite essa contabilização do fluxo de tráfego, e aí você consegue otimizar o tempo de verde de acordo com aquela aproximação da via que tem uma maior quantidade de veículos, né? Então a gente consegue ofertar com essa nova tecnologia dos semáforos tanto uma maior segurança no tráfego de veículos, quanto também na travessia dos pedestres. Quando é que o operador ele consegue agir
no sentido de garantir mais tempo de verde, mais tempo de vermelho nas vias de Fortaleza que são mais congestionadas, ou seja, principalmente naqueles chamados horários de pico, onde há um fluxo maior de veículos e que precisa, para determinada avenida, para dar uma fluidez maior. Quando é que o operador ele pode agir diante dessa situação? Assim, essas principais vias que têm o maior fluxo de veículos, a gente já trabalha o que a gente chama de onda verde, né? Os semáforos, eles já são programados para abrirem de forma continuada e assim a pessoa não ter que ficar parando a cada cruzamento que ela passar. Então, esse monitoramento que a gente faz através das câmeras do CTAFO, né, que é um setor da AMC, focado nesse monitoramento da fluidez, a gente consegue identificar aqueles pontos de congestionamento. O nosso próprio sistema de semáforos, ele já permite identificar também essa identificação de pontos de congestionamento. E aí os nossos engenheiros de plantão nessa central, eles conseguem identificar esse local que precisa de uma atuação mais efetiva, né? E aí ele consegue alterar esse tempo de semáforo. É importante dizer que a gente também precisa desse retorno da população. Através do 190, né, o número do CIOPS, nós temos agentes de plantão lá que podem receber qualquer reclamação da população em relação à falta de sincronismo de semáforo, a semáforo apagado, amarelo piscante. Então, através desse retorno, a gente também consegue aí balizar as nossas ações. Juliana, hoje, em relação à estrutura de semáforos da capital, toda a malha já conta com esses semáforos mais modernos, inclusive com a utilização do no-break, ou ainda falta uma parte da cidade para ser atendida aí com essa tecnologia? Dos 1.013 semáforos que a cidade possui, cerca de 60% deles já operam em que a gente chama em tempo real, que são esses semáforos inteligentes, né? Que são principalmente naquelas regiões que tem uma grande concentração do fluxo de veículos, né? Em outras regiões da cidade não é tão necessário esse controle, porque são vias mais locais, com menor fluxo de veículos, então somente a presença do semáforo, sem esse controle em tempo real, já resolve aquele problema. E a gente tem expandido esse controle para as regiões mais periféricas da cidade, né? Ali, como eu citei, regionais 5, 6, a regional 3, entrando o Montese. Então, a gente tem expandido os semáforos nessas regiões da cidade, até mesmo porque as regiões do centro e aldeota elas já são bastante adensadas de semáforo, né? Principalmente pela malha viária, que é bastante quadriculada, e o semáforo acaba sendo uma solução ali que não é tão cara, mas que dá um retorno rápido para a redução de acidentes e principalmente para a gravidade desses acidentes. A gente tem constatado que a implantação de um novo semáforo, ele reduz o número de acidentes, mas ele torna aqueles acidentes que poderiam ser fatais em acidentes somente com danos materiais. Então, isso é extremamente importante, né, de ser continuado para essa política de mobilidade urbana da cidade. Tudo é feito com estudo, né? Porque a gente sabe que existem moradores de determinado bairro, um bairro que é mais periférico, tem um cruzamento que é muito movimentado, tem registro de acidentes e tudo. Como é que a população pode agir no sentido de solicitar a colocação de um semáforo, por exemplo? Como é que é feito esse estudo? Como é que as pessoas podem realmente fazer essa solicitação? Bom, a gente recebe diariamente diversas solicitações da população através dos canais de comunicação que a AMC tem, né? Através do 190, do Fala Fortaleza, das centrais de atendimento e até pelo próprio site da AMC, a população pode entrar em contato e solicitar esse equipamento ou uma sinalização, qualquer serviço que a AMC possa ofertar. E através desse direcionamento que a população dá, com essa solicitação, a gente norteia os nossos estudos, né? Então, a gente recebe esses pedidos, a gente se baseia no manual do Departamento Nacional de Trânsito, que ele tem os critérios de implantação de semáforo. Então, o mais importante é a presença do engenheiro em campo, conversando com aquele solicitante, sabendo quais são os períodos do dia que são os mais críticos, né? E também se baseando aí nessas ocorrências de acidente de trânsito que a gente tem nesse banco de dados do CIAT, né? Que a gente consegue consultar acidentes que ocorriam desde o ano 2000. Então, a gente tem um histórico de acidentes que a gente passa a contemplar nesse estudo e também através das vistorias que são realizadas em campo, e aí cada caso é analisado e a gente consegue identificar aquele ponto que realmente está precisando de semáforo. Juliana, obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui na TV Terra do Sol, sua estreia, né, aqui na TV Terra do Sol, trazendo essas importantes informações em relação não só à readequação de velocidade
das principais vias aqui de Fortaleza, mas como também falando aí desse sistema de modernização dos semáforos aqui da capital cearense. Obrigado pela presença. Obrigada, Rogério. Olha, o Notícias de Fortaleza de hoje fica por aqui. Você confere mais notícias no portal da Prefeitura de Fortaleza. É só acessar fortaleza.ce.gov.br. Acesse também as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook, @TV Terra do Sol. Até o nosso próximo encontro.